Então, gravando, uma ótima noite a todos. Muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Gratidão a todos que estão presentes, aos que nos acompanham depois, aos mentores de cada um de nós, que também certamente se fazem presentes aqui, aos nossos colegas de classe no plano extrafísico, em especial pessoal lá do grupo de estudos do Lar Seara Esperança, Frei Abílio e companhia. Vamos dar início ao nosso encontro dessa noite, fazendo a nossa prece de gratidão por essa oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Que possamos ter o melhor aproveitamento possível dos ensinamentos que receberemos essa noite e que possamos, de alguma forma, aumentar o nosso entendimento e a nossa capacidade de interagir no mundo da melhor forma que pudermos, à luz desses ensinamentos. Nós vamos hoje entrar no capítulo 23º do A Luz o Libertará, que é o capítulo dedicado à meditação e prece. Temas muito interessantes, muito oportunos, e que certamente vão trazer bastante informação importante para todos nós. Boa noite, Cris. Boa noite, Ricardo. Salve. Então vamos lá. Melissa, você quer começar a leitura? Uhum. Então vamos lá. Vamos lá. Meditação e prece. Quem vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. Marco Aurélio. Desde que nascemos, nós nos identificamos com os 5 sentidos. Ouvimos dizer que somos parecidos com o papai ou com a mamãe e crescemos ouvindo histórias sobre nossa pele sardenta, nosso cabelo loiro e nossas aptidões. Em suma, é constantemente reforçada a ideia de que somos o corpo. Nossa identidade é ligada à marca física. Olhamos no espelho e achamos que somos aquele reflexo. A realidade é que não somos o corpo, mas há algo muito mais amplo que ele. Somos, na verdade, a expressão da luz e da energia da mente universal. E é essa energia que cria nossos pensamentos, palavras, emoções e ações. Como podemos pensar sobre nossos pensamentos? Não somos esses pensamentos. Como podemos analisar nossas emoções? Não somos essas emoções. Como podemos observar e analisar nosso corpo? Não somos esse corpo. O corpo não faz nada por conta própria. Ao longo da vida, o corpo envelhece e finalmente morre. Mas nós não, porque não somos o corpo. Ele é apenas o veículo que nos transporta na jornada por esta realidade tridimensional. Tudo no mundo físico é criado a partir da energia mental. Quando pensamos que estamos infelizes, nós estamos. Quando acreditamos que estamos excitados, é assim que nos comportamos. Temos o poder de nos transformar naquilo que pensamos. Assim, alguns acham que somos os pensamentos negativos que nos frustram e controlam,
mas não é verdade. E isso não é bom? Vivemos num planeta envolto num mar de formas pensamento, que geralmente não são muito elevadas. Essas formas pensamento tendem a gravitar para nós, dependendo do nosso humor e do que costumamos atrair. Os pensamentos, que são escolhas nossas, existem como forças criativas e originais que orientam nossa jornada. Quando compreendemos que não somos os pensamentos e as emoções, começamos a controlá-los, ou seja, começamos a escolher a própria maneira de pensar ou agir. Quando não gostamos de nos sentir de determinada maneira, podemos escolher outra experiência. Para a maioria de nós, é difícil escapar da ilusão do que achamos que somos, especialmente quando os 5 sentidos funcionam bem. Mas há uma maneira de romper essa ilusão: a meditação. Ao meditar, percebemos tudo o que não é o corpo e tudo o que é pura consciência. A meditação nos leva a descobrir quem realmente somos. Meditação. A meditação é um pensamento contínuo e profundo que nos permite viajar para dentro de nós e refletir sobre questões sagradas. Com a meditação, as ondas cerebrais ficam mais lentas e assim usamos melhor a mente. Quando bem praticada, essa ação nos permite refletir sobre os aspectos interiores da mente. As meditações mais profundas nos põem em contato com a centelha do divino e com a luz interior. É então que podemos entrar em contato com o eu superior, o que vai garantir uma vida harmoniosa e abundante, se seguirmos a orientação que emana de dentro de nós. Por que devemos meditar? A meditação nos ajuda a atingir a alegria, a harmonia interior e o centramento. É só através dela que encontramos a paz interior e conseguimos vivê-la. Para isso, devemos antes aprender a controlar o corpo mental e o corpo emocional e a permanecer interiormente centrados. A meditação nos ensina a dominar esse estado mental, o que nos permite descobrir quem realmente somos. A meditação é a prática trilhada por todos os sábios que fizeram a jornada antes de nós e vai continuar sendo a estrada que leva à liberdade para muitos outros nos anos que virão. Numa de suas encarnações anteriores, o mestre ascensionado Kuthumi representou o papel de Pitágoras. Durante essa vida, ele disse: aprendam a ser silenciosos, deixe que a mente ouça e absorva. Pitágoras viveu aproximadamente no ano 600 a.C. e já sabia o que muitos não aprenderam até hoje. E quantos anos ainda vamos precisar para aprender, apesar da orientação paciente dos mestres ascensionados? Por que a respiração correta é importante? Na Terra, poucas pessoas compreendem a importância da respiração. A respiração é a própria vida, é a ligação com a saúde. A prova dessa afirmação está na quantidade de pessoas com má postura, peitos afundados e com doenças do aparelho respiratório.
Se criássemos uma só geração de crianças que respirassem corretamente, as doenças seriam praticamente eliminadas. Kuthumi diz em muitas transmissões: a respiração é o todo. Ele enfatiza esse fato, pois é por meio da respiração que nos ligamos ao prana. Kuthumi definiu prana como a energia da força vital que alimenta a alma. Diz ainda que o prana é o processo de nutrição que emana do eu superior, fornecendo os ingredientes essenciais para que os 9 corpos funcionem em uníssono. Em sânscrito, o termo significa energia absoluta ou fonte de tudo o que é. Quem armazena prana com sucesso, seja de maneira deliberada ou inconsciente, irradia uma vitalidade e um poder que todos percebem. É o prana que cura por intermédio das mãos e campos áuricos dos mestres, e é ele que a alma usa em todas as manifestações. Esse campo de força, de energia, vai continuar se acumulando nas pessoas que fazem conscientemente a jornada para a luz, criando finalmente o céu na terra, como foi profetizado. No Extremo Oriente, como a Índia Oriental, o prana é conhecido há séculos. No Ocidente, só agora começa a ser compreendido. Mas alguns profetas dizem que, devido ao ego ocidental, o prana só será aceito em nossas culturas quando for descoberto, quantificado e renomeado por cientistas, ou seja, quando for transformado em mercadoria. Será que isso vai ser o ponto de partida para um prêmio Nobel? Como fazer para meditar? Somos o que comemos. O que comemos vai determinar o que pensamos. Assim, para começar a meditar, deixe passar 2 horas depois da última refeição. O jejum favorece reconhecidamente o estado de meditação. O processo fica mais fácil se você sentar com a coluna reta. Não sente no chão, porque as energias serão puxadas para dentro da terra. Sente-se num tapete ou almofada com as pernas cruzadas. Respire de maneira profunda e regular, inspirando pelo nariz, com o peito e o plexo solar expandidos. Se possível, inspire ar fresco. Deixe o ar sair lentamente pela boca, mantendo o peito no lugar e empurrando suavemente com o plexo solar. Procure soltar todo o ar. Nunca inspire pela boca. Os seres humanos são os únicos animais que às vezes respiram pela boca. É um hábito que provoca doenças, pois a boca não oferece proteção para os outros órgãos. Segure o ar por alguns segundos antes de soltá-lo. Focalize a atenção em cada parte do corpo que estiver tensa. O pescoço, os ombros, o rosto, as pernas, etc. E solte a tensão no universo. Com os olhos fechados, visualize uma luz dourada dentro da cabeça. Ela se expande lentamente e enche seu corpo inteiro de luz. Mantenha a concentração na luz até que cada célula do corpo esteja cheia dessa frequência. Continue a respirar profundamente.
Controlar a respiração e assim acalmar os nervos é um pré-requisito para controlar a mente e o corpo. Swami Rama. Enquanto visualiza a luz interior, deixe que todos os pensamentos atravessem sua mente. Mantenha a visão na luz. E se os pensamentos bombardearem a mente e você não conseguir esvaziar a cabeça? É comum ter pensamentos que agitam a mente. Se isso acontecer, deixe que eles passem como nuvens no céu e traga o foco de volta para a luz. Não se prenda a nenhum pensamento nem sentimento. Abençoe-os, agradeça a eles por estarem ali e deixe que saiam flutuando. Não se critique se não conseguir manter o foco por muito tempo. Procure apenas fazer melhor a cada dia. É necessário disciplina para atingir um estado mais elevado de consciência. O desafio é dominar os desejos do ego, o que geralmente leva muito tempo. Não espere uma vitória imediata, mas continue tentando dominar os pensamentos e manter o foco na luz. Quando conseguir, estará prestes a se tornar mais do que a soma das partes de sua existência. Por quanto tempo devemos meditar? Cada um deve estabelecer a duração da própria meditação, mas 16 minutos por dia já começam a fazer milagres. A disciplina também é importante. Se puder meditar todos os dias na mesma hora, os efeitos serão maiores. Algumas pessoas preferem meditar à noite, enquanto outras começam o dia com um momento ou dois de silêncio. A meta é se tornar uma meditação ambulante em todos os minutos do dia. Continua ou para? Liga o som, liga o áudio. Continua, temos bastante tempo ainda. Então tá. Quais são os estágios da meditação? Sai Baba, um grande avatar que vive na Índia e que atualmente guarda a consciência de Cristo para o mundo, ensina que a meditação tem 3 estágios: concentração, contemplação e meditação propriamente dita. Estágio 1: concentração. O estágio da concentração exige disciplina de pensamento e ação. Olhar para uma mandala, um padrão circular com formas e símbolos geométricos concêntricos que representam o universo por alguns segundos sem piscar, favorece a concentração profunda. Mas basta aquietar os pensamentos e manter o foco na luz. Para meditar, é preciso aprender a arte da concentração e depois usar esse poder para dominar o corpo mental e o corpo emocional. Nesse estágio, devemos comandar a respiração, de modo a respirar ritmicamente e a inspirar a energia da força vital do universo. Estágio 2: contemplação. O estágio contemplativo exige capacidade de focalizar, como, por exemplo, visualizar a luz interior. Procure ver a luz emanando de cada parte do corpo. Se a mente conseguir reter essa visão por um certo tempo, a consciência vai se expandir. A luz é o grande purificador do universo.
dissolve o que não é elevado e é um poder transformador. Se mantiver o foco na luz, tudo será renovado, pois ela tem um QI mais alto do que o nosso e sabe do que precisamos. Assim, ao focalizar a atenção na luz, atraímos tudo o que precisamos, mesmo que no momento não saibamos disso. Há um excelente mantra a ser usado diariamente, que favorece a contemplação. Eu sou a luz do mundo. Estágio 3. Meditação. Atingimos o estado da meditação propriamente dita quando, ao meditar, não sentimos mais o que estamos fazendo. Em outras palavras, quando você e a luz se fundem e se tornam um, a consciência superior terá sido atingida. Prece. A prece diária é outro meio extremamente poderoso para chegar à harmonia. A prece é uma súplica dirigida a Deus por um favor especial. É também uma forma de agradecer. Você sabia que as preces, quando alinhadas com a harmonia divina, são sempre respondidas de alguma forma? Essa é a regra. Como isso é lei, podemos ter certeza de que nossos pedidos serão atendidos. Os mestres ascensionados sempre citam as seguintes palavras: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Mateus capítulo 7, versículo 7. Quando alguém pede, esse pedido é atendido. Quando alguém bate na porta, a porta se abre. E quando alguém procura, as respostas são encontradas. Essa é a lei. A prece é falar com Deus, enquanto a meditação é ouvi-lo. Como passamos muito tempo falando, é uma boa prática aprender a focalizar os pensamentos e palavras em preces constantes. Focalizar nossa energia vai nos ajudar a trazer a harmonia divina para a nossa vida. Algumas pessoas não sabem rezar, achando que precisam dizer um verso formal ou formular um pensamento estruturado. Não é verdade. Um sorriso e uma canção de gratidão no coração é a melhor das preces. Aprenda a ficar nesse estado o tempo inteiro e você vai se transformar numa prece viva. Há um só Deus e ele é onipresente. Há uma só religião, a religião do amor. Há uma só casta, a casta da humanidade. Há uma só língua, a língua do coração. Sai Baba. A linguagem do coração é viver a verdade, o discurso correto, a paz, a harmonia, o amor e a não violência. É isso que viemos aprender. Resumo: muitos têm a ilusão de que nossa identidade é o corpo, os sentidos físicos e as experiências no mundo físico. Na verdade, somos muito mais. Somos expressões da luz e da energia da mente universal, e o corpo é um veículo que facilita nossas experiências num mundo tridimensional. Tudo no mundo físico é criado a partir da energia mental. Assim como fomos criados a partir da energia da mente universal, criamos também nossa realidade a partir de nossa energia mental. Há duas maneiras básicas de entrar em contato com nossa identidade real e de conhecer nossas missões e propósitos: meditação e prece.
Meditação é ouvir a Deus e prece é falar com Deus. As duas práticas nos permitem entrar em contato com o eu superior e com as realidades além do mundo físico. Fala, Zé. Eu só acho que o resumo nem é tão importante. Acho que a gente poderia conversar um pouco a respeito. O que você acha? Também é que o resumo, ó, falta pouquinho para terminar. Também. Você já passou 2 parágrafos, vai até o final, então. Então vamos lá. Meditação é ouvir a Deus e prece é falar com Deus. As duas práticas nos permitem entrar em contato com o eu superior e com realidades além do mundo físico. A meditação é concentração e um pensamento profundo e contínuo que nos permite viajar para dentro de nós mesmos e refletir sobre realidades além do mundo tridimensional. A meditação profunda nos põe em contato com a centelha divina e com a luz interior. Por meio dela, aprendemos a controlar o corpo mental e o corpo emocional e descobrimos quem realmente somos. A meditação começa com a compreensão da importância da respiração profunda. A respiração é o processo de nutrição que emana do eu superior e fornece os ingredientes essenciais para que os 9 corpos funcionem em uníssono. É o nosso campo de força de energia que nos permite fazer a jornada até a luz. Seguem-se algumas normas para meditação. Não medite logo depois de comer. Deixe passar umas 2 horas. Sente-se com a coluna reta. Respire profundamente e ritmicamente. Segure o ar por alguns segundos antes de soltá-lo. Com os olhos fechados, visualize a luz dourada dentro de sua cabeça. Ela vai se expandir e encher o seu corpo. A prece é outra maneira de viajar para dentro de si mesmo e de entrar em contato com realidades além do mundo físico. É uma súplica a Deus por um favor especial ou uma forma de agradecer. Ela pode ser formal ou uma simples conversa com o Criador. Quando usada, a prece é uma força vital ativa em nossa vida, pois nossas preces são sempre atendidas. Então, agora vamos abrir espaço para as dúvidas, para os comentários, para as colocações aí, por favor. Bom, gente, uma opinião pessoal aqui. As técnicas, basicamente colocadas aqui, são uma de centenas, se não de milhares de técnicas distintas de meditação. E pela maneira como é colocada aqui, fica uma impressão de que é algo meio complexo, que exige muita preparação, que deve ser aplicado em momentos específicos, em lugares específicos, com posição específica, utilização de uma mandala, etc, etc. Claro que isso pode e é bastante interessante para aqueles que têm tempo e alguma facilidade com relação a isso. Por exemplo, a recomendação de cruzar as pernas, ficar em posição de lótus. Para muita gente, isso é impensável, por uma questão de restrição física. Não tem a menor condição. Por outro lado, existem maneiras muito, mas muito mais simples de se meditar e que são fartamente explicadas por inúmeros vídeos que a gente encontra na internet, por
pessoas que estão familiarizadas com o processo de meditação há muito tempo e que compreendem que, para nós, ocidentais, que não cultivamos esse hábito ao longo da nossa existência, é algo novo e, para muita gente, complexo, difícil. Calar os pensamentos, silenciar a mente, são coisas que, para a grande maioria de nós, está fora de cogitação. O uso da meditação com atenção plena, que é um dos mais simples que tem, ele não depende de nada disso. Agora, há um fator que é fundamental para qualquer que seja a técnica utilizada: a respiração. Sem uma respiração controlada e focada, é impossível nós conseguirmos nos concentrar minimamente para permitirmos entrar em estado meditativo. Nós não aprendemos a respirar. Alguém aqui, na infância, na adolescência, início da idade adulta, aprendeu a respirar? Teve algum curso, alguma orientação específica sobre isso? Creio que não, né? A Não faz, yoga fala muito da respiração, né? Quem sem faz dúvida. yoga, quem fez, trabalha Exato, muito, muito mesmo. exatamente, que é uma técnica oriental, não faz parte da nossa cultura nativa, né? E mesmo entre aqueles que praticam a yoga, as várias formas de yoga, porque não existe apenas uma, né? Tem uma grande dificuldade no princípio exatamente com a respiração, que aparentemente é algo que a gente fala, poxa, mas como assim? Eu respiro, se eu não respirasse, eu não estava vivo. E faz sentido essa afirmação. Mas respirar conscientemente e de forma adequada, de preferência sentado, com a coluna ereta, inspirando pelo nariz profundamente, enchendo por completo os pulmões e o abdômen, o plexo solar, de forma lenta, contando de preferência, porque é mais fácil a gente se concentrar quando a gente conta, conforme a capacidade respiratória de cada um. Para algumas pessoas, contar até 3 é o máximo que conseguem inspirando. Outros conseguem contar até 10. Reter por alguns segundos e soltar a respiração de forma lenta pela boca. E também contando. Se você consegue contar até 5, inspirando, conte 2, retendo, e 5, expirando. Fazendo isso de forma contínua, 3, 4, 5 vezes, mas com a atenção focada na inspiração e na expiração, fazem com que a gente entre na frequência vibratória do nosso corpo, muda a nossa sintonia e baixa a frequência vibratória da mente. Isso é natural. Qualquer pessoa que fizer essa experiência, inspirando profundamente, contando, retendo 1, 2 segundos, soltar na mesma contagem e repetir isso 3, 4, 5 vezes, instantaneamente vai perceber que os seus pensamentos começam a ficar mais equilibrados, mais tranquilos. É a primeira recomendação que se faz para uma pessoa, por exemplo, quando ela está passando por uma crise nervosa, por um transtorno qualquer. É fundamental para as parturientes no momento do parto. Toda mulher que já pariu sabe disso. Qualquer pessoa que, num momento de muita dor, consegue minimamente controlar a respiração, não vou dizer que a dor vai passar, não tem efeito analgésico, mas ela passa a ser mais suportável. Isso vale para tudo. E à medida em que nós vamos adquirindo esse hábito de inspirar e expirar,
a gente consegue perceber que a nossa mente ela fica mais lúcida. E os pensamentos, as lembranças, as emoções, aquelas vozes interiores que estão constantemente atuando, elas ficam mais nítidas e nos permitem observá-las sem fazer julgamentos, com compaixão, recebendo esses pensamentos, essas lembranças, essas emoções que afloram, essas vozes interiores, de uma forma natural, permitindo que elas fluam, sem se atentar e nem interagir com nenhuma delas, e ao mesmo tempo controlando a respiração, nos permite um equilíbrio mental que já nos coloca numa condição bem próxima do estado meditativo. Não é a meditação profunda, mas já nos permite nos encaminharmos para isso. Outra coisa importante durante a meditação e que é muito útil é, ao mesmo tempo em que estamos controlando a respiração, sempre naquele ritmo de contagem, inspiração, expiração, começarmos a prestar atenção em todas as partes do nosso corpo, na nossa cabeça, depois no nosso pescoço, nos nossos ombros, nossos braços, os cotovelos, os antebraços, pulsos, palma da mão, dorso da mão, cada um dos dedos de ambas as mãos, o nosso tórax, as nossas nádegas, as nossas coxas, os nossos joelhos, as nossas pernas, panturrilhas, tornozelos, calcanhar, sola dos pés, peito dos pés, dedos dos pés. A gente vai desfocando os outros pensamentos, as outras lembranças, as outras emoções e passamos a nos concentrar no nosso corpo e, ao mesmo tempo, nos harmonizando com o ritmo desse corpo ao respirarmos. Eu tenho certeza que cada um, enquanto eu estava descrevendo as partes do corpo, inconscientemente estava prestando atenção nos seus próprios corpos. É uma coisa que nós fazemos com muita raridade, com pouquíssimas ocasiões. Geralmente quando sentimos alguma dor. Aí a gente concentra a atenção naquele ponto onde estamos sentindo dor. Agora, nesse exato momento, ninguém está pensando no dedo mínimo do pé esquerdo, tá? Não estava, mas já está. É quase que inconsciente. Nós temos esse poder de concentração instantânea. Isso faz parte da nossa inteligência física. Basta nós nos lembrarmos do nosso ombro esquerdo, pronto, ele já está lá. E a gente está sentindo ele. O nosso joelho direito, o nosso nariz, é instantânea a associação que nós fazemos. E quando fazemos isso de forma regular, sempre mantendo a contagem da respiração, nós já estamos nos preparando para meditar. Percebem como não é tão complicado assim? Oi, Shelly, boa noite. Conseguiu entrar? Você está sem áudio. Você está sem áudio. Clica na teclinha do microfone aí. Normal. Todo mundo se perde quando entra em live pela primeira vez.
Mas tudo bem, seja bem-vinda, tá? Bom tê-la aqui conosco. Então, tem dois pontos aí que eu acho que são fundamentais para a gente não apenas pensar nesse momento durante a aula, mas que a gente tenha como um ponto de aprendizado importante, fundamental para as nossas vidas. É, primeiro, a respiração. Como foi dito aqui, e eu ouvi isso de um mestre de Tai Chi há quase 40 anos atrás, mais de 40 anos, isso me marcou profundamente. Eu já tinha, nessa época, junto com um primo meu, compramos um livrinho, bobo, um livretinho desse tamanhozinho de capa azul, que ensinava técnicas incríveis de um monte de coisa, de memorização, leitura dinâmica, etc., etc., e respiração. Várias técnicas de respiração. Isso eu devia ter uns 14, 15 anos de idade. Quando eu fiz algum tempo, foram poucos meses, pratiquei Tai Chi, esse mestre era da missão católica chinesa, lá no Itaim Bibi, ele sempre nos chamava atenção para isso. A sua maneira bem tranquila de falar, ele dizia: se vocês ocidentais se dedicassem, desde pequenos, e ensinar os seus filhos a respirarem corretamente e a tomarem água corretamente, a grande maioria das doenças do mundo ocidental desapareceria. Porque a respiração é fundamental para o funcionamento perfeito do nosso corpo, assim como a ingestão adequada de água, mais do que de qualquer outro tipo de alimento. Só que nós respiramos de maneira completamente errada. Nós passamos 90% da nossa vida respirando curtinho, sem perceber. Quando estamos agitados, nervosos ou cansados, nós aceleramos a respiração, também sem prestar atenção, mas quase que totalmente focada nos pulmões, na parte superior da nossa cavidade interna. Raramente enchemos o abdômen, a região do plexo solar, que é o que absorve o prana. Nós não inalamos apenas oxigênio ao respirarmos. Nós inalamos também prana, energia universal, fluido cósmico universal, qualquer que seja o nome que se dê a ele. Porém, o prana, ele não é absorvido pelos pulmões, ele é absorvido principalmente no plexo solar e no esplênico. E se nós não permitimos que o ar infle essa cavidade e expanda o nosso abdômen, nós não captamos, não conseguimos absorver a quantidade mínima necessária de prana para que o nosso organismo funcione de forma mais adequada, para que nós tenhamos maior controle sobre as nossas emoções, sobre os nossos estados emocionais. E isso causa uma infinidade de problemas secundários sobre os quais a ciência médica raramente dá conta e se permite colocar. Então, eu gostaria de enfatizar isso e que cada um, à sua maneira, pesquise um pouquinho. Hoje nós temos recursos infinitos de aprendizado sobre a importância de aprender a respirar completamente. Qualquer site, qualquer vídeo sobre meditação que vocês acessarem em qualquer uma das redes, a primeira coisa que vai enfatizar é a importância da respiração. Se a gente aprende e pratica isso com regularidade, não apenas para meditar, mas em qualquer momento da nossa vida,
se nós prestamos atenção à nossa respiração, enquanto estamos dirigindo, quando estamos assistindo televisão, lendo um livro, quando estamos caminhando ou fazendo qualquer tipo de atividade. Concentremos a nossa atenção na respiração e a utilizemos sempre dessa forma, inalando pelo nariz e inflando o máximo possível pulmões e abdômen e expirando. Não importa o ritmo, mas o preenchimento completo dessa cavidade interior, nós vamos encontrar mais disposição, mais clareza de pensamento, mais recurso físico. No momento que você está, por exemplo, estudando ou trabalhando alguma coisa que está exigindo muito intelectualmente, ou quando você está preocupado com alguma coisa, a respiração nos traz de volta ao nosso ponto de equilíbrio, porque alinha a frequência vibratória da nossa mente com o nosso corpo. E isso é fundamental. Quanto à prece, eu acho que a gente já falou bastante, falaremos mais ainda, mas ela também está associada à meditação, só que num outro contexto, numa outra forma. Alguém quer fazer mais algum comentário? Fala, Mônica. Boa noite para todos. Eu coloquei no nosso grupinho um aplicativo que eu conheci quando fiz o curso de Mãos Sem Fronteiras, que tem uma meditação guiada. O aplicativo é gratuito, precisa baixar no Google Play, né? E eu acho que é um bom início para quem não está acostumado a meditar, porque como tem uma meditação guiada, você consegue ir acompanhando com a mente e tal, e lá tem umas explicações também. E aí você também tem um tempinho já de 5 minutos, que é um tempo bom, assim, para quem começa. Para mim, 5 minutos é bastante tempo, assim. Para mim, começar esses 5 minutos já foi difícil. E eu coloquei lá no grupinho para gente, tá bom? E outra coisa também, eu praticava yoga e pratico o Tai Chi Chuan. A gente faz pelo menos 15 minutos de respiração antes de começar as formas do Tai Chi. E quando a gente estava no yoga, a gente também fazia muita meditação deitada, né, no tapetinho, que é uma posição assim mais confortável para quem também está começando a fazer a meditação, porque a gente não precisa ficar controlando os músculos do corpo. Para quem está com alguma dor também é mais fácil, né? Então é possível fazer meditação deitada também. E uma coisa que a gente tem que pensar, talvez, e aproveitar quando a gente vai fazer meditação, já dá os comandos de alinhamento dos chakras, né? E para quem já está um pouquinho avançado, a gente pode aproveitar a fazer a subida da Kundalini, tá bom? Se vocês não sabem como faz, eu posso depois, oportunamente, ensinar, tá bom? Legal, já tinha visto esse vídeo que você postou ali, é bem legal mesmo. Existem dezenas, para quem não quiser baixar aplicativo, é só entrar no YouTube, meditação, você vai encontrar milhares ali. Assista uma, procure acompanhar, se tiver chata, procura outra, mas experimente e, principalmente, respire adequadamente. Vamos pular para o próximo link, que esse daqui já ainda tem tempo, mas nós já estamos com 49 minutos para a gente passar para o próximo livro. Sueli, é só você clicar no outro link que você recebeu, tá? Tá vendo?
Faltando ainda 3 pessoas. 2. Chegando em casa, Lu? Cadê? Eu já estou em casa. Chego Que em coisa boa. casa 8h20, 8h30, estou em casa. Que bom. Tá bom, Melissa já está aí, está faltando só a Sueli agora. Será que ela se perdeu lá com os links? Acho que a gente pode seguir, que eu estou monitorando ela. Se ela tiver alguma coisa, ela me chama aqui pelo WhatsApp. Então tá bom. Nós vamos entrar agora no capítulo sobre ética mediúnica. Na página 141. A pergunta: como o companheiro Joseph Kleber vê a questão referente aos médiuns que receitam medicamentos alopáticos, ou, se podemos dizer dessa forma, a questão relativa à ética mediúnica? Esse é um ponto muito delicado e importante, né? Meus irmãos hão de compreender no futuro que o médium ou terapeuta espiritual não é médico e que foge aos objetivos dos espíritos superiores a ideia de substituir a medicina e seus representantes. Claro que aqui ele se refere aos médiuns que não são médicos. Existem muitos médicos que são médicos. Sueli chegando. Ok, Sueli. Então, nós estamos falando aqui, a pergunta que a gente leu aqui é sobre os médiuns que fazem receituário alopático. E o Kleber está respondendo que é importante que os médiuns entendam que não são médicos e não o objetivo dos espíritos superiores não é substituir a medicina e seus representantes. Eu fiz uma observação de que há exceções, no caso de médicos profissionais de saúde que são médiuns. Nós temos lá no Seara Esperança nosso querido Antônio Perobon, que é médico, cardiologista, professor de medicina e médium. E, através dele, se comunica um outro médico, o Dr. Manuel. Então, aí há uma interação diferenciada. A própria forma de expressão da entidade comunicando-se através dele é alusiva a quem tem conhecimento profundo de medicina, como se estivéssemos sendo atendidos num consultório ou num hospital. Então, essa é uma observação que eu faço aqui, e não foi o único. Eu já conheci outros médicos médiums, né? O Newton Zebrack, que trabalhava com o Dr. Chan, e vários outros. Vamos lá, na continuidade. Não há necessidade de um médium ou espírito, seja incorporado ou pela psicografia, prescrever medicamentos alopáticos, pois o papel dos médiuns não é o de executar procedimentos médicos, nem é objetivo dos espíritos responsáveis tratar doenças. A finalidade de nosso trabalho é o esclarecimento do doente e a cura num nível superior, que é o da consciência e das matrizes espirituais. Deixemos que os médicos da Terra prescrevam os remédios alopáticos. O tratamento espiritual não visa substituir ou concorrer com a medicina, em hipótese alguma. Visa complementá-la, atuando num aspecto que ela não alcança. Sobre esse assunto, também, temos que considerar que muitos médiums e seus mentores desaconselham as pessoas que os procuram a usar a alopatia, alegando que somente os medicamentos homeopáticos são de caráter vibracional e, portanto, os únicos aconselháveis ao tratamento do indivíduo.
Pessoalmente, não compartilhamos desse ponto de vista. Aliás, somos radicalmente contrários a ele. A medicação alopática, indicada por profissional sério e competente, cumpre o papel que lhe cabe, pois atua num campo diverso da área da homeopatia. Por isso mesmo, deve ser administrada quando o médico achar conveniente. Aqui cabe outra reflexão também. Hoje já é pouco comum, mas no passado recente, haviam muitos médiums que prescreviam receitas. Era um outro momento, inclusive, onde não havia recurso de atendimento à grande massa das pessoas, como temos hoje, por exemplo, no Brasil, através do SUS. Chico Xavier, que sempre atuou numa região de muita pobreza, cansou de passar receitas de medicamentos alopáticos. Bezerra de Menezes era médico e, na atividade mediúnica, ele também receitava. Nossa, me fugiu o nome dele agora. O Eurípides Barçanufo. Nós temos uma infinidade de médiuns que se tornaram muito conhecidos, e inclusive alguns foram processados por isso, e que receitavam medicação. E muitos deles, inclusive, davam dinheiro para as pessoas comprarem aqueles medicamentos, porque elas não tinham recursos para tanto. Tem uma história famosa do Dr. Bezerra, que creio que todo mundo já deve ter ouvido falar algumas vezes, não preciso nem repeti-la aqui. Agora, essa colocação que ele faz aqui, eu acho muito pertinente, no sentido de coibir um pouco a prática de receituário alopático e mesmo homeopático por parte daqueles que não têm conhecimento científico, profissional a respeito do assunto, porque nós não podemos esquecer do animismo. E muitas vezes, cheia de boas intenções, o médium acaba prescrevendo algo que, eventualmente, ele tomou conhecimento, ou já utilizou, ou alguém próximo utilizou, ou ele sabe que essa medicação é para essa ou para aquela aplicação, e acaba fazendo esse receituário. Isso é muito crítico e pode dar margem a problemas sérios. Quanto a desaconselhar o uso de medicamentos receitados por profissionais de saúde ou quaisquer outros procedimentos, nem se fala. É uma temeridade muito grande. Então, a ética mediúnica, a meu ver, deveria ser aplicada nesse caso e que houvesse muito cuidado por parte tanto de médiums quanto de dirigentes de organizações espíritas, de instituições, no sentido de ter um controle maior sobre isso para evitar sérios aborrecimentos que podem, inclusive, criar problemas jurídicos para a instituição. Continuando. Tendo em vista o exposto, como devem os médiuns e atendentes de uma casa espírita tratar os consulentes que procuram um atendimento médico espiritual? O tratamento espiritual ou energético visa reequilibrar as funções vitais, energéticas, psíquicas, perispirituais, emocionais e mentais, utilizando-se das técnicas já conhecidas da terapêutica espírita, passes magnéticos, fluidoterapia, reeducação emocional e mental. Conforme já respondemos no livro Medicina da Alma, essas se constituem em terapias espíritas por excelência. O que não invalida as conhecidas terapias complementares ou alternativas, porém, convém
observarmos que, mesmo validadas por experiências milenares em torno de algumas práticas naturalistas ou energéticas, tais ferramentas não fazem parte do rol da terapia espírita. Podem ser aplicadas conforme cada caso o exija, o que será de muito proveito, mas tentar importar tais práticas para o ambiente da casa espírita é descaracterizar a grandeza dos métodos trazidos pelos imortais. Olha aí outro ponto polêmico e que pode gerar dúvidas na cabeça de muitos. No Ceará, por exemplo, nós temos a aplicação de Reiki, temos a aplicação de cromoterapia. Em outras casas, há orientação e recomendação de uso de florais. São terapias alternativas e que podem ajudar muito em alguns casos. Agora, será que isso, de alguma maneira, invalida vamos dizer assim, o acervo de recursos estritamente espirituais? Esse é um ponto a ser considerado. Porque alguém quer fazer algum comentário aí, não? Eu queria colocar Fala, Sueli. que a casa também tem a aplicação de acupuntura. E já foi falado, inclusive pelo Dr. Manuel, através do Dr. Antônio, que é uma equipe grande espiritual que trabalha junto com o acupunturista, que por acaso é o meu marido. Eu recebo E ele recebe as indicações dos próprios mentores, né, dos médicos espirituais, para tratamento das pessoas. Então, se dizer que isso está fora da prática espírita é um pouco, como você disse, polêmico, né? Eu até entendo que numa obra literária, o espírito Joseph Kleber, para evitar interpretações dúbias, tenha uma precaução adicional ao fazer essas observações. Mas, na prática, para aqueles de nós que já temos uma convivência de longa data com casas espíritas, com tratamentos espirituais, onde se tornou bastante comum, em quase todas, hoje em dia, eu não digo quase todas, mas em muitas casas, são utilizadas terapias alternativas. Por exemplo, o livro que estudamos anteriormente... Não, está confundindo terapia alternativa com terapia complementar. O Guilherme que está falando aí? Isso. Fala, Guilherme, então. Seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bom? Só gostaria que ficasse claro que terapia alternativa não é aceito pela medicina, né? Pela nossa aqui, pelas leis. É chamada de terapia complementar. No caso da acupuntura e o Reiki, são terapias integrativas e são consideradas complementares. Por isso que eu tenho, por exemplo, muitos pacientes que eu atendo. Na casa, eu atendi desde que estou na casa, cerca de uns 500 pacientes. Muitos deles com indicação médica do SUS, e as pessoas vêm fazer acupuntura pela acessibilidade que a casa propicia através do meu trabalho. Eu não sei se tem mais alguém, eu acho que não, por enquanto só tem eu. E outra coisa, o Ministério da Saúde reconhece tanto o Reiki como uma terapia complementar, é recomendado também. Esse conhecimento energético já foi constatado em inúmeros para institutos acadêmicos, isso é comprovado. E a acupuntura, inclusive, é comprovada por ressonância magnética de pósitrons, ou ressonância magnética funcional, onde os pontos aplicados e a melhoria do paciente é constatada não por uma crença ou só, mas por avaliação médica real. Então, eu acredito que o livro do senhor Kleber, quando mencionou, talvez por causa do tempo ainda não havia legislação abrangendo essa questão, e ele, em respeito
aqui nós, né, não querendo assim entrar em nenhum conflito ou deixar uma colocação dúbia dos espíritos, né? Tanto é que os espíritos, né, doutor, principalmente o doutor Christian, doutor Mateus e doutor Manuel, que são os principais que me indicam pacientes todas as semanas, né, todas as quartas-feiras é o meu plantão, e eles indicam, mas nunca nenhum deles me enviou um diagnóstico. Eles dizem para fazer acupuntura, mas o diagnóstico na conversa com o paciente sempre é meu. Quer dizer, há um respeito da parte deles daquilo que você falou antes. Eles procuram não fazer um diagnóstico, às vezes não falar para o paciente, para que o paciente não fique numa situação de achando o que é que eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não é? Se sugestionar, né? Exatamente. Então, tem que haver cuidado, né? O meu cuidado, então, se o médico já indica para acupuntura, e eu já tenho uma responsabilidade grande, porque é um médico, um técnico, uma pessoa treinada que nos indica, a seriedade não posso atender menos, né, com menos capacidade, menos interação do que o paciente tem, a necessidade de entender o princípio do psiconeuropatológico, né? Então, eu estava não só o psico, que é a mente que conduz a energia das pessoas, nervoso, calmo, agitado, essas coisas que também influenciam no sistema endócrino, não é, da pessoa. Muda a pressão sanguínea, muda o pH do sangue, há pessoas mudam o batimento cardíaco, não é? Que nem como você mencionou muito, explicando a meditação e o controle emocional para a respiração. Eu gostaria, desculpe se eu estou sendo muito extenso, mas gostaria de orientar as pessoas para que elas também orientem, né? Que a função da energia é celular, né? Nós somos compostos de bilhões de células. Não somos um único ser, né? Nós somos um ser múltiplo, né? Que são cada célula, ela tem a produção de energia independente umas das outras. E o que se faz? A célula, ela tem as células nucleadas, ela tem uma capacidade de produção energética, como através do mitocôndria, do glicogênio que se encontra na célula. Aí você estava orientando muito propriamente a respiração, não só pelo controle mental e emocional, do acalmar, né? Mas olha só, cada célula produz uma substância chamada ATP, adenosina trifosfato, que reagindo com o glicogênio que é produzido pela célula, numa parte central perto do mitocôndrias, reagem essas duas moléculas e mexem com o quê? Com o oxigênio. Quando o oxigênio entra através do processo de osmose, né, digamos assim, através do sangue que os pulmões e os alvéolos carregam o oxigênio para dentro do sangue, essa oxigenação é absorvida pela tecitura celular. E aí se dá a produção de energia. Aí, como você fez uma observação muito interessante a respeito de não só o oxigênio, mas também do prana que está dissolvido no ar, na água, não é? Naquilo que respiramos, também é absorvida por células espirituais. Do mesmo jeito que temos um duplo etéreo, como os espíritas gostam de mencionar, temos o duplo de cada célula que diz. Então, nós somos composto de trilhões de células, são múltiplas células, também na parte espiritual. E elas é que fazem essa parte, digamos assim. Então, essa disposição da respiração e a melhora se dá em produção de energia, quer dizer, a vitalidade aumenta através da bioquímica, não é? Então, é muito interessante, eu gostaria que você continuasse assim, esclarecendo essas pessoas da necessidade da respiração e esse treinamento que você colocou. A Mônica também falou de outras técnicas, são importantíssimas, inclusive para exercício da mediunidade. Porque, de qualquer forma, um médium, como se manifesta, vai precisar do glicogênio, vai precisar do ATP, da adenosina, para fazer essa reação química e o oxigênio. Então, a respiração, mesmo no trabalho mediúnico, é muito importante, não só para controlar a mente, mas para fazer o mecanismo, né, o aparelho em si, né, fazer que tenha o melhor desempenho. E a espiritualidade precisa disso, né, que nós temos. Não adianta você estar no escuro com uma lanterna, com uma pilha mal descarregada no final, não é? A gente vê que é uma pilha carregada. Exatamente.
Então, é só a questão da diferença entre medicina alternativa, que isso não existe, inclusive não é, isso é negado pelo Conselho Nacional de Medicina, mas sim as medicinas complementares. Eu Reiki, dei a expressão acupuntura, errada. Eu quis dizer quiropratia. alternativa, mas sim Não, é muito complementar. comum as pessoas às vezes confundem com isso. É que os meios de comunicação por um tempo falavam muito de coisas holísticas, né? E a medicina alternativa, não há alternativa, né? É tudo um complemento. E a medicina espiritual, venho até insistir nisso, ela também é uma medicina complementar, porque já se comprovou o estado de espírito do indivíduo contribui em muito para a recuperação, antecipa a recuperação do que a gente chama de medicina regenerativa, que é o próprio indivíduo, né? E a quantidade de ansiedade, aí vem aquela respiração que você falou, muito importante. Essas pessoas, o que tem da quantidade, quase todos os pacientes, só na quase, estou 500 pacientes quase, todos com estado de ansiedade e respirando, como você diz, curto, respirando um pouco ruim. Perdão, obrigado pela desculpa a extensão mas é muito importante reforçar isso que você falou. Excelente os teus esclarecimentos, Guilherme. Aliás, muito oportuna a tua presença hoje, exatamente quando a gente estava vendo esse capítulo. Primeiro, quero me desculpar aqui por eu ter utilizado a expressão errada. Eu conheço não há medicina alternativa. Eu usei essa expressão erroneamente, é complementar. Perfeito. E hoje já é aceito, inclusive em várias unidades de atendimento básico de saúde do SUS, tanto a acupuntura quanto o reiki já são aplicados. Existem inúmeros hospitais, tanto no Brasil quanto no exterior, que permitem a aplicação de passes magnéticos. No Hospital das Clínicas do Estado de São Paulo tem enfermeiras e enfermeiros que fazem cursos de passes ou de jorei na igreja mediúnica para obterem resultados mensuráveis que auxiliam, reduzem o tempo de convalescença, de recuperação após cirurgias, o uso de florais, em especial os florais de Bach, que já são conhecidos desde a primeira metade do século passado, no qual, inclusive, a Melissa é terapeuta, ela já atendeu durante muito tempo pessoas dentro de casas espíritas, tanto no Lar Celeste, eu acho, com recomendação e receituário de florais de Bach, sem cobrar nada, claro. Esse é o ponto crítico. Não há, dentro da casa espírita, nenhum interesse financeiro comercial. Mas, como você citou muito bem, pessoas que vêm até com recomendação de médicos do sistema de saúde, mas que não têm recursos para pagar um acupunturista. Sim. E vão buscar numa casa espírita, porque sabe que lá não vão ter que pagar por isso. Assim como há o caso de terapeutas, psicólogas, psicólogos, que se disponibilizam para atender pessoas gratuitamente, indicadas pela Casa Espírita. O Seara tem, o Lar Celeste também tem, e o Instituto Nisaga, lá na Vila Sônia, também tem. Mas isso é um atendimento gratuito, complementar ao tratamento espiritual, e que ajuda muito. E outra observação importantíssima que você fez e que vem ao encontro daquilo que a gente tem estudado, há uma comparação muito bonita, que eu vi recentemente. Cada célula do nosso organismo é como se fosse um nanomotor que tem energia própria e tem funções definidas, ações definidas dentro do conjunto no qual se inserem, mas que atuam individualmente. Cada célula é única e individual. E elas precisam de combustível. E o combustível para as células biofísicas é o oxigênio. Para as células do duplo, é o prana. Elas interagem nos dois corpos e fazem com que
essa maravilha que é o nosso corpo funcione de uma forma que a ciência ainda está muito longe de compreender. Mas estamos caminhando a largos passos, principalmente nesses últimos 10 anos, 15 anos no máximo, com a evolução dos equipamentos de diagnóstico por imagem que permitem o estudo, principalmente dos neurônios no campo da neurociência, em funcionamento de um cérebro em atividade, teve um avanço imenso na compreensão desses mecanismos extrafísicos e biofísicos, agindo em conjunto e criando uma nova ciência que hoje já está começando a se amplificar. Aliás, conversei bastante sobre isso com o Antônio a última vez que estive com ele, Perobon. Medicina vibracional, que hoje já é estudada e aplicada em centros de referência mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Gente, nós monopolizamos um pouco. Vamos deixar espaço para que alguém mais aqui se manifeste também. Deixa eu só dar um recadinho para o Guilherme. Quando vocês não estiverem falando, Guilherme, fecha o microfone, senão dá eco, tá bom? Ah, tá. Eu quero só ir lá. Eu sei que a casa oferece tratamento de luz. Outros chamam de tratamento de luz, chamam de cromoterapia. Eu quero lembrar a todos que aqui no Brasil é caro, é um equipamento muito caro, cerca de 10 mil reais. Então se torna nem muitos profissionais não têm. Mas é usada a acupuntura na Europa e nos Estados Unidos, principalmente, América do Norte, Canadá, principalmente, é usado já acupuntura laser. Eles não estão usando mais agulhas. Olha só que interessante. Como você mencionou, Zé, olha só, nós parece que indo, né, não dando não tanto em paralelo, mas convergindo. Aquilo que se falava anos atrás a respeito do tratamento com luz, hoje a medicina usa no tratamento dentário, neurológico, a bisturis, a laser. Só se pode fazer uma cirurgia no globo ocular com a devida especificidade, não usando lâminas, mas usando feixes de luz, de laser, né? Não é uma luz específica de 800 a 1.200 nanômetros, né? Eu mesmo faço laser na acupuntura auricular, na casa não, porque é um pouco proibitivo, né? Mas eu uso laser de 680 nanômetros, quer dizer, tem uma ciência por trás disso. Mas olha, de certa forma, convergindo para tratamento de luz é real? Sim. A cromoterapia, sim, porque, por exemplo, se você quiser tirar tatuagem, você vai ter que usar laser de luz azul. No meu caso, eu uso laser vermelho de 680 nanômetros, não é? O laser verde é usado na siderurgia para cortar chapa de aço. Quer dizer, olha só, as cores com funções específicas, não é? E eu propriamente, as frutas que são exportadas, passando por luzes ultravioletas, que são bactericidas, para que as pessoas, né, que as frutas não podem receber aditivos orgânicos, né, para evitar bactérias. Então, as frutas são passadas por um feixe de luz ultravioleta e depois ensacadas a vácuo, uma a uma. É assim que é exportado, né, as coisas. Olha só, não está longe, né? Quem sabe desenvolver o tema muito interessante aí que você poderia, né, fortalecer, que a casa oferece isso. E tem uma ciência por trás disso, que só agora começou a se desenvolver, né? Perfeito. Emmanuel já fala sobre isso lá nos anos 40 do século passado, e vários outros autores espirituais falam sobre a utilização de luz coagulada. Recentemente, eu li um artigo publicado na Nature, se não me engano, de um cientista brasileiro aqui do ITA. Eu tive o privilégio de conhecer o laboratório de laser do ITA alguns anos atrás. Eles fazem trabalhos incríveis lá com tecnologia de laser. Quando nós entramos, eles pediram um cartão comercial, que na época se usava bastante ainda. Nós demos o cartão na entrada e, ao sairmos, recebemos uma réplica daquele cartão
gravado a laser numa chapa metálica. Olha, eu estou falando de 20 anos passados. Hoje isso já está infinitamente mais avançado. O uso do laser na medicina, como você explicou muito bem hoje, ele está avançando a largos passos, inclusive com cirurgias não invasivas ou minimamente invasivas, aplicadas através de endoscopia, com fibras óticas, fazendo a parte que era feita de forma mecânica, com lâminas e com sucção, hoje já está se usando o laser não apenas para fazer seccionamento, corte, mas principalmente para dissolver determinados corpos sem afetar o entorno. Então, tudo isso é essa medicina vibracional, a medicina que usa principalmente a luz, e em especial a luz coagulada, quando se trata de tratamentos espirituais, que está chegando ao nosso alcance. E a gente vai aprendendo muito. Por isso é bom sempre a gente questionar, como fizemos aqui agora, compreendendo as razões pelas quais possivelmente o autor espiritual faz essa reflexão e essa advertência muito apropriada para uma obra que abrange um campo amplo de pessoas e de instituições, porém, que caso a caso tem que ser avaliadas. Fala, Mônica. Então, eu lembrei agora que quando a gente fluidifica a água, né? A gente cansou de ver, né? Quando a gente vai tratar, a gente tratava bastante individualmente, né? Quando a gente fazia a apometria, né? E aí a gente fluidificava a água individualmente para aquela pessoa. A gente cansou de ver os espíritos nos ajudavam a colocar medicamento na água. Então, a gente enxergava bolinhas, quadradinhos, losangos, às vezes figurinhas, às vezes cores diferentes. Então, assim, é lembrar que a gente não prescreve uma receita, até porque é a questão do tratamento espiritual. Eles colocam na água o medicamento que a pessoa precisa. Isso é real, né? Assim, vamos falar assim, né? E aí tinha momentos que a gente fluidificava a água e a pessoa perguntava assim, posso dar para minha família? A gente falava assim, às vezes podia, às vezes não podia, porque às vezes naquela água estava sendo colocado um medicamento específico para a doença que a pessoa tinha, né? E às vezes não, às vezes falava assim, não, pode colocar, pode dar para a família toda. E às vezes a gente falava assim, não, pode dar para a família toda, que quando a pessoa for beber, vai fazer efeito para ela ou não aquele medicamento específico que está sendo colocado. Era uma coisa que eu até hoje não entendi muito bem. Mas eles nos falavam assim, não, pode beber, não pode beber, esse aqui não, esse aqui é só para você, esse aqui não é, enfim. Então, assim, lembrar que quando a gente faz, né, a abertura dos trabalhos lá, e a gente tem aquela aguinha na frente e a gente convida as pessoas para tomarem água, obviamente vai junto a medicação que a pessoa precisa, e aí também vai a pessoa, leva a garrafinha para casa, então tem essas coisas que já é uma receita, só não tem papel, né? O medicamento já é colocado ali na água. E aí ele é multiplicado conforme a pessoa leva para casa, continua fazendo as suas orações, continua naquela energia da cura, o meu remédio vai se multiplicando, né? Eu só queria lembrar isso, tá? Legal. Esse é outro ponto polêmico, né? Se a gente observar nas obras de Kardec, em nenhuma delas se fala sobre fluidificação de água. E do ponto de vista gramático mesmo, é uma expressão incorreta, porque a água é um fluido. Então você não tem como fluidificar um fluido, mas sim magnetizá-lo, que isso deveria ser a expressão adequada. Porém, se tornou consenso no meio espírita essa expressão fluidoterapia. Faz sentido, porque é o tratamento com um fluido. Mas não que a água seja fluidificada, ela é magnetizada, ou seja, é energizada com componentes adequados, e aí cabem restrições ou não.
se pode o mesmo tipo de aplicação eletromagnética na água servir para uma única pessoa ou para todas as pessoas da família, ou é para ser aplicada num caso específico. Isso demanda profundos estudos que a gente tem que debater com mais calma, não agora que nós só temos mais 5 minutos. Uma coisa que me incomoda muito e que eu acho que deveria ser mais colocada no contexto das casas espíritas em especial, é a enorme quantidade de plástico que é desnecessariamente utilizado através das benditas das garrafinhas. O ideal seria que cada um trouxesse a sua própria garrafa de casa, com água, põe lá para ser magnetizada, leva de volta, lava e reutiliza, porque as garrafas acabam, a gente joga no lixo. Isso é um hábito que nós temos, inclusive, em casa. É natural, faz parte da nossa sociedade, mas nós estamos contribuindo dramaticamente para o uso inadequado de um dos piores poluentes que o homem já inventou, que são os plásticos. E a gente podia minimizar tanto isso quanto os benditos dos copinhos e utilizar copos de papel e garrafas retornáveis ao invés de garrafas descartáveis. Mas isso é um ponto para outra discussão. Temos mais 4 minutinhos aqui, eu não vou me prolongar muito nesse ponto, que é polêmico também. E só queria deixar em aberto se alguém ficou com alguma colocação aí na ponta da língua e quer falar, por favor. Não? Faz um. Fala, Sueli, ou Guilherme. Está aberto. Eu queria só mencionar a experiência do Masaru Emoto. Não, trabalho, pesquisa. A pesquisa do Masaru Emoto, né, que... Genial. O pessoal já conhece, né? Mas merece ser mencionado, porque é a realização de uma prova concreta da capacidade da mente humana fazer uma alteração num fluido como a água, né? Eu já citei em inúmeras palestras, inclusive quando ele esteve no Brasil, eu estava para ir lá, não lembro o que aconteceu, não fui, mas pessoas conhecidas lá do Ceará, Angélica, Josi, estiveram lá para assistir a apresentação que ele fez, e eu divulguei muito isso na época, e sempre que me lembro, menciono em palavras, porque é uma das comprovações mais contundentes da física quântica na atualidade. E fazendo uma correlação dessa capacidade da água de externar o conteúdo mental do pensamento, Que foi o trabalho dele. também, quando a pessoa chega na casa e faz escreve o nome das pessoas em vibração, ela já está mandando um recado. Não precisa nem a espiritualidade, às vezes, fazer algum trabalho, mas a própria pessoa já está ajudando, né? Eu queria fazer uma observação que o professor Masaru Emoto, todo mundo esquece que ele é professor catedrático da Universidade Física de Tóquio, e o trabalho dele, na realidade, não era sobre a água, ele estava fazendo um trabalho que existe uma lei da física, e foi descoberta por Werner Heisenberg, que diz que o observador altera o fenômeno. E ele estava provando, ele conseguiu elaborar essa experiência e registrou fotograficamente das moléculas de água sofrendo alterações, porque a princípio ele usava só pessoas, depois ele começou a desenvolver o pensamento escrito em bilhetes ou outras formas, de musicais e tudo mais. Rótulos. Isso, e aí ele estava fazendo exatamente, primeiro ele colocou coisas perto da cultura dele, que eram monges budistas, depois usou pessoas do Reiki, usou principalmente pessoal de Jorei também, ele usou pessoas que tinham mais de 30 anos de experiência fazendo aquilo com a água, né? E ele fazendo orações e controlando o pensamento, e depois ele começou a fazer testes com discursos de nazistas, discursos de ódio, e ele percebeu que mesmo gravado, o efeito que tinha sobre a água é uma desorganização molecular.
Só para o pessoal pensa que ele estava fazendo um tratado O de experimento mais contundente que eu lembro de ter assistido dele, assisti muitos vídeos, li muita coisa, foi o tratamento das águas residuais da usina de Fukushima. Foi fantástico. Bom, gente, já chegamos no nosso horário limite aqui. É um tema que é apaixonante e, à medida que ele couber dentro do contexto que a gente está colocando aqui das aulas, no estudo dos livros, é sempre interessante a gente ir acrescentando essas outras informações que vão sendo complementares, né? Mas por hoje vamos agradecer muito. Sueli, Guilherme, eu gostaria que vocês, através da Mônica, me passem o seu contato para que eu os coloque no grupo, tá? Que vocês não estão adicionados ainda. A Mônica passou o link, mas vocês não fazem parte do grupo, então fica mais fácil, porque aí vocês recebem direto, na hora que quiserem, como quiserem, já entrarem. É um prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. E a todos os outros queridos, muito obrigado. Quem ficou com alguma dúvida, anota num papelzinho para a gente, ou coloque no grupo para a gente responder, ou dar continuidade através de conversas no grupo, ou lembrar na próxima aula. Por hoje, uma excelente noite a todos, um descanso repousante, equilibrado, e que esses ensinamentos todos que nos foram passados, em especial sobre respiração, façam uma experiência antes de dormir. A hora que estiverem deitadinhos na cama, procurem inspirar profundamente, preencher o abdômen, expirar lentamente, contando umas 4, 5 vezes antes de fechar os olhinhos, e depois a gente conversa a respeito. A Marina não precisa, ela já está com os olhinhos fechados lá, tadinha, já está morrendo de sono. Vamos agradecer a nossa querida Mãe Maria, que também sempre se faz presente, porque a evocamos sempre nesses nossos encontros, com essa oração tão singela que dedicamos a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, desculpem, tem uma coisa aqui agora muito profunda. Eu não vou compartilhar com vocês agora não, mas eu vou passar por escrito no grupo. Nossa, até perdi o andamento da oração. Roga por nós, aprendizes dessa vida, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Beijo no coração de todos, muito boa noite. Estejam em paz. Beijo, boa noite. Boa noite. Uma boa semana.